Está gravando, sejam todos muito bem-vindos à mentoria para professor temporário do DF. E na aula de hoje, a nossa aula de número 2 da mentoria de questões, eu, professor Guilherme, irei passar por todos os conteúdos do nosso guia de estudos referente ao dia 2. Já vou colocar aqui em tela, olha só. Só um instante. Por meio das questões, tá? Então, olha só, na aula de hoje, nós iremos verificar quais são esses conteúdos. São os seguintes conteúdos, olha só. Legislação, LDB, português, colocação pronominal, temas educacionais e pedagógicos com currículo do proposto à prática e direito administrativo com Estado, governo e administração pública. Então, nós iremos fazer 5 questões de cada conteúdo, de cada matéria dessas aqui, e vamos preencher de forma hipotética, aqui no seu guia de estudos, para que você possa ter uma melhor compreensão do que fazer em relação às medidas de intervenções, ou seja, qual forma de estudos utilizar entre videoaula, PDF, resumos e mapas mentais e leitura da lei seca para melhorar a sua proficiência nessas matérias. Quem não participou do dia 1, a aula já está disponível, tá? Fiz questões dos conteúdos e matérias do dia 1. Então, olha só, para quem não conhece ainda o guia de estudos, eu vou fazer aqui ou está iniciando uma mentoria recentemente, mas algumas pessoas estão entrando, né? A Arlete entrou. Muito bem. Eu vou passar rapidamente aqui só pela barra de menus do guia de estudos, olha só. Nós temos aqui a barra de menus, botão principal, né? Nós temos aqui as metas. São 23 dias para você fechar todo o edital. Então, nesta turma de mentoria de questões, eu irei passar com você por todos esses dias, na modalidade ao vivo, por meio das questões. Então, olha só, nós temos aqui o botão principal, logo em seguida o botão de acompanhamentos, que tem as tabelas e gráficos de desempenho por questões, a análise de todas as matérias em relação ao que é mais cobrado pela banca Quadrix, o botão de simulados, está dando uma travadinha, deixa eu ver. Está aparecendo normal para vocês. Temos o botão de simulados e o edital verticalizado. Não vou passar por essas ferramentas agora, os alunos já conhecem o guia de estudos. Eu vou voltar nessa questão de técnicas de estudos e revisão no pós-edital da Secretaria de Educação. Vamos ver se esse edital sai ali até sábado, né? Então, muito bem, ó, clicando aqui, já damos direto nas metas, né? Já conseguimos visualizar as matérias e os conteúdos. E vamos começar, olha só. Então, dia 2, LDB, português, colocação pronominal, temas educacionais e pedagógicos e direito administrativo. Por que eu criei essa turma de questões? Caso você se sinta desmotivada ou não sabe exatamente como iniciar, essa é uma excelente forma. E para você que ainda não pegou ritmo, essa turma é literalmente para você. Não tem desculpa, porque estamos passando por meio das questões no ao vivo, tá? Então, olha só, legislação, português, temas educacionais pedagógicos e direito administrativo. Não vamos enrolar, vamos começar para que a nossa aula flua bacana, né? Para que a nossa aula flua bacana. Então, olha só, peguem papel e caneta e vamos começar a fazer as questões do dia 2. Lembrando que, conforme iremos realizar essas questões, as matérias, eu irei passando dicas de como intervir, ou seja, quais formas de estudos e qual material utilizar para melhorar a sua proficiência nessas matérias. Mais pessoas entraram, né? Boa noite, Arlete, Oceana, Flávia Pires, Ingrid, Isaac, Kênia Vaz, Maria de Fátima, Michele, Murilo, Roberta, Vera Lúcia e Viviane. Eu vou pedir para que vocês me enviem rapidinho lá no WhatsApp, oi, prof, estou na live, para que eu possa liberar o seu material da aula de hoje. Bem rapidinho lá no WhatsApp, oi, prof, estou na live. Todas as pessoas podem enviar, tá? Inclusive os alunos também. Tem pessoas que aqui ainda não são minhas alunas, mas a maioria são alunas. Quando vocês enviam a mensagem lá no WhatsApp, oi, prof, estou na live lá no WhatsApp. Eu vou resumir aqui como funciona a mentoria, tá? A mentoria para professor temporário do DF
é um acompanhamento individual e personalizado até o dia da prova, em que você recebe todo o seu material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos que a gente acabou de ver e vamos fazer as marcações lá hoje, com as metas diárias, revisões programadas, análise daquilo que é mais cobrado pela banca Quadrix e mais de 30 mil questões comentadas, e simulados diários e de final de semana. Caso necessário, no pós-edital, teremos também a turma de redação. Para o efetivo, com certeza, teremos a turma de redação. E, é claro, as lives todas as terças e quintas, em que eu te ensino as técnicas de estudos, revisão, estudo da legislação, estudo por questões, simulado e redação. Nós iremos, essa semana, ter live também no sábado, tá? Agora, com a proximidade do edital, se faz necessário a gente ter uma pegada mais ao vivo para realmente poder concluir, concretizar o ritmo. Deixa eu ver se vocês enviaram a mensagem aqui no WhatsApp. Oi, prof, estou na live. Só 6 pessoas enviaram até agora. Vamos rapidinho enviar oi, prof, estou na live no WhatsApp para a gente poder iniciar. Boa noite, Ailson. Oi, prof, estou na live bem rapidinho, tá, gente? E vamos iniciar. Vou começar aqui, olha. Como que vai funcionar? Eu vou ler a questão, vou passar as alternativas, logo depois eu vou passar o gabarito e corrigir a questão por meio do comentário que eu já deixei aqui para você. Então vamos lá, olha só, questão de número 1. Essa questão aqui é da Sebrasp, olha só. Dia 2, como nós vimos no Guia de Estudos, começa com a legislação LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases Legais da Educação. Então, vamos iniciar essa questão? Julgue de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases Legais da Educação Nacional os itens que explicitam corretamente os cursos abrangidos pela educação superior. Quais são os cursos que a LDB explita corretamente? Cursos iniciais? Alternativa 1. Cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-graduação? Assinale a alternativa correta. Vou voltar aqui, ó. De acordo com a LDB, quais itens explicitam corretamente os cursos abrangidos pela educação superior? Pessoal que gosta da LDB aqui, as professoras, vamos lá? Bem rapidinho. Vamos lá, bem rapidinho. Vocês podem colocar a resposta no chat, tá? Podem colocar a resposta no chat. Gente, lembrando que quem gostaria de receber o material da aula de hoje, por favor, enviar oi, prof, estou na live lá no WhatsApp. A Vera Lúcia falou 3 e 4, ó. 3 e 4. Vou corrigir a questão, tá? E a gente vai prosseguir. Olha só. Artigo 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas. Cursos sequenciais por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a candidatos que atendem aos requisitos estabelecidos pela instituição de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. 2. Os cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo, de pós-graduação e de extinção, abertos. Então, olha só. Cursos sequenciais, graduação, isso mesmo, sequenciais, graduação e pós-graduação e também de extensão. Então, sequenciais, cursos de graduação e pós-graduação. Vamos ver qual a alternativa correta. 1, 2 e 3. Letra D, tá? Estão corretos apenas os itens 1, 2 e 3. Gabarito, letra D. Vou até colocar aqui, olha que eu esqueci de colocar nesse aqui. Gabarito, letra D. Você pode anotar o gabarito e verificar se está correspondente com a sua resposta e depois anotar isso no guia de estudos, tá?
pessoal que está entrando agora, por favor, enviar "Oi, prof, estou na live" lá no WhatsApp para receber o material da aula de hoje. Eu estou passando aqui pelos conteúdos do dia 2, lá no seu guia de estudos, por meio das questões. Vamos nessa? Segunda questão da LDB. Os alunos da educação profissional técnica de nível médio não podem estar matriculados em mais de uma instituição de ensino pública, de forma concomitante. Certo ou errado? Os alunos da educação profissional técnica de nível médio não podem estar matriculados em mais de uma instituição de ensino pública, de forma concomitante. Mais pessoas enviando que estão na live, né? Quem ainda não enviou lá no WhatsApp, "Oi, prof, estou na live", para receber o material da aula de hoje, por favor, enviar, tá? Olha só, o gabarito está errado, tá? Vamos entender por que está errado? Artigo 36, a linha C. A educação profissional técnica de nível médio articulada, prevista no inciso 1º do caput 36B desta lei, será desenvolvida de forma concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, concomitante, oferecida a quem ingresse no ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso e podendo ocorrer. A linha A do inciso 2º do artigo 36C. Na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis. Em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis, e instituições de ensino distintas mediante convênios de intercomplementariedade, visando ao planejamento e ao desenvolvimento de projeto pedagógico unificado. Então, essa questão está errada. Eu quero que você perceba que a ideia aqui é que você aprenda com as questões e utilize a sua proficiência para realizar as intervenções cabíveis. Professor, intervenção cabível é a mesma coisa que revisão? Não. A revisão cabível é quando você coloca em xeque, ou seja, em prova, a sua proficiência em relação a um conteúdo de uma matéria e logo após as questões, e aí sim você aplica a medida de intervenção. Professor, o que é essa medida de intervenção? É a forma de estudos ali, que você pode ver depois, a videoaula, PDFs, resumos e mapas mentais, e a leitura da lei seca. Eu vou explicando isso conforme o desenrolar da aula. Questão de número 3. São finalidades da educação, pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E aí, essas são as finalidades da educação? Preparar o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, além do desenvolvimento do educando. Vamos lá? Só os alunos que enviaram "Estou na live". Pessoal que ainda não enviou "Estou na live" lá no WhatsApp para receber o material da aula de hoje, tá? Receber o e-book com as questões, enviar "Oi, prof, estou na live" lá no WhatsApp. Vamos corrigir essa questão? Olha só, o gabarito está correto, tá? Artigo 2º da LDB. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Gabarito correto, então. Marquem aí em seu caderno. Questão de número 4. De acordo com a LDB, qualquer cidadão pode acionar o poder público para qualquer cidadão pode acionar o poder público para exigir o direito de acesso à educação básica obrigatória. Qualquer cidadão pode acionar o poder público para exigir o direito de acesso
a educação básica obrigatória. E aí, a LDB diz isso ou não? Mais alguns segundinhos. Já vou corrigir a questão. Então, olha só. O gabarito da questão está correto. Artigo 5º. O acesso à educação básica, o acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo, tá? Então, a educação básica é obrigatória. Gabarito certo. Vamos para a última questão de LDB? O ensino fundamental obrigatório tem duração de 9 anos. Certo ou errado? O ensino fundamental obrigatório tem duração de 9 anos. Certo ou errado? Quem ainda não enviou que está na live, Flávia Pires, Michele. Hoje tem mais alunos aqui, né? Ana Cristina. Vou enviar agora mesmo. Já corrijo a questão, tá? Já corrijo a questão. Só um minutinho, já corrijo a questão. Quem está entrando agora na aula de hoje, nós estamos passando pelo conteúdo do dia 2 por meio das questões, tá? Por meio das questões. Você logo poderá visualizar. Olha só, gabarito correto, tá? Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório tem duração de 9 anos, gratuito na escola pública. Iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. Professor, fiz as 5 questões. Agora, inicia português colocação pronominal. O que eu faço? Você, que é meu aluno e possui o guia de estudos, você volta no seu guia de estudos, olha só. Volta no seu guia de estudos e preenche aqui, ó, LDB. Como a maioria tem boa proficiência em LDB, eu vou colocar aqui que acertei todas, tá? Daqui a pouco eu irei passar para você, ó, marquei aqui. Qual seria as formas de intervenção de excelente aplicação nesses conteúdos? Hoje nós estamos vendo esses conteúdos aqui por meio das questões, tá? Olha só. Legislação, LDB, português, colocação pronominal, temas educacionais e pedagógicos com currículo e produção, currículo do proposto à prática, perdão, e direito administrativo, Estado, governo e administração pública. Na aula passada, vimos os conteúdos do dia 1. Iremos passar por todo esse edital também no ao vivo, tá? No decorrer das semanas, finalizando aí com 23 encontros para finalizar esse edital. Hoje é dia 21, eu quero terminar ele ali pelo dia 10, 15 de setembro, tá? Ou seja, dá para a gente dar pelo menos de 3 a 4 voltas aí até a data da prova, no mínimo. Muito bem, olha, então marquei aqui, né? Marquei, fiz as questões, marquei. Volto para o material de questões. No final, eu vou ensinar como você faz a intervenção. Português, colocação pronominal, um dos assuntos mais cobrados, né? Questão da banca Quadrix. Manteria a correção gramatical a substituição do vocábulo os no trecho que os trecho que os atingiam pelo elemento lhes. Manteria a correção gramatical a substituição do vocábulo os no trecho que os atingiam pelo elemento lhes. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Ele quer que a gente troque o vocábulo os pelo lhes, que os atingiam. Vamos procurar aqui no texto? Deixa eu achar aqui, para a gente não ter que ler tudo, e aí eu te demonstro.
Só um instante, tá? Já vou encontrar. Só mais um instante. Só mais um instante. Cadê esse vocábulo, senhor? Poderia ter colocado a linha pra gente, né? Vou mandar o material para vocês me ajudarem a achar. Daqui a pouco. Como eu não achei, eu vou pular para a resposta, tá? Depois eu olho melhor. Vamos ver aqui, olha. Comentário. O verbo atingir é um verbo transitivo direto, ou seja, não exige proposição antes do objeto. Atingir algo, atingir alguém. Exemplo, a bala atingiu o suspeito. O pronome lhes é usado para substituir objetos indiretos quando o verbo exige a preposição a, para, de e em, que os atingiam. Esta está gramaticalmente correto porque os funciona como pronome oblíquo, ato de objeto direto. A substituição do os por lhes violaria a regência do verbo atingir e comprometeria a correção gramatical da frase. Ou seja, realmente nem precisa olhar o texto, né? Se você entende um pouquinho da gramática, já sabe que não pode substituir o pelo lhes. Marque aí gabarito errado, tá? Depois você volta nesse texto, quando eu te mandar o material, e refaz essa questão. Seguindo aqui em frente, na linha 2, agora a gente vai pegar, é o mesmo texto, deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, perfeito. Na linha 2, o termo los, em curá-los, retoma o termo antecedente, os doentes. Da mesma forma que na linha 16, o termo lá retoma a alma. Vamos ver aqui. Linha 2, vamos verificar se o los retoma o termo antecedente, os doentes, primeiro. É provável que a medicina tenha surgido com a humanidade. Vítima e testemunha do sofrimento, o ser humano deve, desde logo, ter se debruçado sobre os doentes, com o objetivo de curá-los. Ou seja, o ser humano se debruçava sobre os doentes com o objetivo de curá-los. Então, deixa eu ver aqui se está retomando os doentes. O termo los retoma o antecedente os doentes. Sim. Agora, da mesma forma, linha 16. O termo lá retoma a alma. Vamos lá na linha 16. Linha 16. Vou começar aqui. A terapia aconselhável consistia em reencontrar a alma para devolvê-la ao proprietário. Devolver o quê? Retoma a alma. E aí? Linha 16. A terapia aconselhável consistia em reencontrar a alma para devolvê-la ao proprietário. Retoma ou não? Jogue aí no chat a resposta. Certo ou errado? Vamos corrigir aqui. Ó, o gabarito está correto, tá? Realmente, o lá retomou o lá retomou a alma e o los retomou os doentes. Muito bem. Questão de número 3. Bastante gente acertou, né? Que orgulho de vocês. Excelente.
Quem está entrando agora e quer receber o material da aula de hoje, Eliene, Elciana, favor enviar, Moacir também, enviar Oi, prof, estou na live lá no WhatsApp. Muito bem, olha só. Segundo a questão de número 3, segundo a gramática normativa, a oração te amarei para sempre, que encerra o texto, deveria prever, quanto à colocação do pronome ato no T, o emprego da. Segundo a gramática normativa, a oração te amarei para sempre, que encerra o texto, deveria prever, quanto à colocação do pronome oblíquo, pronome ato, na verdade, pronome ato no T, o emprego da. Próclise, amarei-te, ênclise, amarei-te, mesóclise, te amarei, mesóclise, amar-te-ei, ênclise, amar-te-ei. Nossa, só de olhar isso aqui já dá para prever qual é a questão, né? Ele fez aqui uma salada de frutas com os conceitos. Então, olha só, maior qualidade que Ronaldo tinha era o pai que ele era. Diz a amiga que representante comercial que estava em avião que caiu em Vinhedo. Vamos olhar aqui então, olha só. Te amarei para sempre, que encerra o texto, deveria prever, quanto à colocação do pronome ato no T, o emprego da próclise. Ó, isso aqui está errado, que isso aqui é ênclise, né? Você pode, antes da gente olhar o texto, vamos eliminar o que já está errado? Isso aqui é ênclise, na verdade, né? A próclise vem antes. A ênclise vem depois, então esse aqui também... Esse aqui está correto, na verdade, né? A ênclise vem depois. Mesóclise vem no meio, então esse aqui já estaria errado também, ó. Essa mesóclise aqui está correta, e essa ênclise aqui está errada porque é mesóclise. Então ficou entre B e D. Vamos ver aqui no último período, ó. A dor não é de quem perdeu um amigo. Eu perdi um irmão. Um irmão de alma tão parecido comigo, nesse momento não tenho forças para escrever nada, mas quero agradecer por tantos anos de amizade, lealdade, parceria e todos os momentos que fomos felizes e que choramos juntos. Sempre juntos, te amarei para sempre. E aí, o que está errado aqui nesse te amarei para sempre? O que daria, na verdade, para substituir? Você vai ficar com a ênclise ou a mesóclise? Gabarito letra D, tá? Correto, letra D. Que seria a mesóclise. Ali estava sendo aplicado a próclise. Então, gabarito letra D. Letra D. O pronome o, linha 13, questão de número 4. O pronome o, linha 13, retoma a expressão o atleta de alto rendimento. Vamos ver se o pronome o retoma essa expressão na linha 13? Olha só. O atleta de alto rendimento se diferencia da média da população por algumas características que o fazem ser atleta desse nível. Então, esse o fazem aqui, o pronome o, está retomando o atleta de alto nível, de alto rendimento? Sim ou não? Coloque aí no chat. Pessoal que ainda não enviou, estou na live no WhatsApp, enviar, ok? Vamos corrigir essa questão? Ó, gabarito correto, tá? A função do pronome o é fazer a anáfora, ou seja, retomar o termo anterior para evitar repetição, substituindo o atleta de alto rendimento. Assim, o uso do pronome o é correto e atende a essa função de coesão textual. Última questão, para a gente avançar aqui, lembrando que a gente já está no segundo conteúdo dos 4 do dia 2. Um dos motivos que eu
criei esse novo produto, a mentoria de questões, é demonstrar para você que é sim possível você fazer as questões e aplicar o formato de intervenção cabível, que acontece antes da revisão, tá? É uma forma de estudo reverso, dentro do seu dia aí com menos de 2 horas. É sim possível. Muito bem. Na linha 30, é facultativo o emprego do pronome se. Após a forma verbal, estabelece. Da seguinte forma, estabelece. Vamos ver? Na linha 13, é facultativo o pronome se. Após a forma verbal, estabelece. Vamos ver se é facultativo. Na linha 30. Vou dar um zoom aqui. Quando for esse texto assim, eu vou dar um zoom para vocês. Para Bauman, a praça, enquanto espaço público, se estabelece como local favorável para a relação da vida. E aí, esse C aqui, eu posso jogar ele para frente? Está tendo aqui alguma forma de atração? Ele é facultativo? Certo ou errado? Dá para tirar da próclise para a ênclise, certo ou errado? Um minutinho para vocês. Vamos corrigir a questão? Olha só, gabarito correto, tá? Você viu que não tinha nenhuma palavra atrativa ali? Então, é sim facultativo. A praça, enquanto espaço público, se estabelece. Enquanto espaço público é uma intercalação da oração principal. Perceba que poderíamos escrever da seguinte maneira: enquanto espaço público, a praça se estabelece ou estabelece. Certo! Então, olha só, fizemos as 5 questões de português, mesma coisa, você vai sair das questões, vai voltar em seu guia de estudos e vai preencher ali o seu rendimento, ok? Vai preencher o seu rendimento. É claro que você pode sim já fazer a intervenção uma por uma, tá? Aqui eu não vou fazer agora, para deixar para explicar isso no final. Mas você não precisa fazer todas as questões e só por último intervir. Professor, como é que se interve? Como que é feita a intervenção? Você irá escolher uma das formas de estudos, eu vou explicar isso daqui a pouco, tá? Quais são as formas de estudo na mentoria? Videoaula, PDF, resumos e mapas mentais e legislação. No próximo bloco eu vou explicar para você como que utiliza essas ferramentas, tá? Bacana, muito bom. Vamos seguir agora, olha só, conforme o nosso guia de estudos, tá? Então, essa turma de questões, ela segue total o guia de estudos da nossa mentoria. Então, vimos LDB, depois português, colocação pronominal. Eu estou fazendo 5 questões aqui, mas na sua casa você pode fazer mais, tá? 10, 15 questões. 10 é um número bacana. Agora nós vamos para temas educacionais e pedagógicos do currículo proposto à prática e, por fim, mais ou menos importante, a minha queridinha, direito administrativo com Estado, governo e administração pública. Vamos lá? A Flávia falou assim, mande, por favor, o número do WhatsApp. Flávia, dá para pegar no grupo que eu te convidei, tá? Mas eu vou deixar aqui. Mas você poderia pegar lá também. Deixa eu verificar aqui meu número de WhatsApp. Só um instante. Ó, meu número é 981181931. Pronto. Agora nós iremos prosseguir para temas educacionais e pedagógicos do currículo do proposto à prática. Professor Guilherme, você está fazendo questões de direito administrativo hoje? Sim. Porém, quando tivermos o edital do temporário, eu irei fazer as adaptações no material, ok? Se não tiver direito administrativo, eu vou suprimi-lo do próximo atualização. Questão de número 1, da IADES, essa aqui.
Nas últimas décadas, as discussões a respeito de currículo ganharam relevância em virtude, principalmente, da centralidade que assumiu nas reformas que se processam na educação, sendo utilizado como campo estratégico da disseminação do significado político das mudanças decorrentes do contexto neoliberal, o que passou a demandar novos estudos e orientações para a escola. Muito bem. O currículo oculto consiste em aspectos não intencionais como conjunto de valores, atitudes e normas que são perpassados de forma implícita, exercendo pouca influência na aprendizagem dos estudantes. E aí, isso aqui é o conceito do currículo oculto? Um minutinho para vocês. Certo ou errado? Vamos corrigir? Olha só, gabarito errado, tá? Esse aqui não é o conceito de currículo oculto. Algumas questões vão vir sem comentários, porque não teve o comentário, tá? Lá no Q ou no Gran Concursos. Mas a maioria tem comentário. Eu vou melhorar isso aí com o passar do tempo. Na próxima semana, não vou trazer questões sem comentários. O currículo pós-moderno enaltece a pluralidade de saberes e desconsidera o uso das tecnologias digitais, já que tal recurso pode comprometer o processo de ensino e aprendizagem reflexivo. E aí, esse aqui é o conceito de currículo pós-moderno, certo ou errado? Vamos corrigir? Ó, tá errado, tá, o gabarito. Vamos entender por que tá errado? A afirmação é errada porque, embora o currículo pós-moderno realmente valorize a pluralidade de saberes, não desconsidera o uso das tecnologias digitais. Muito pelo contrário, entende as como recurso que podem enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, promovendo novas formas de interação, expressão e construção do conhecimento. A crítica pós-moderna dirige-se ao uso acrítico e impositivo das tecnologias, mas não à sua integração consciente e reflexiva no contexto educativo. Dica de interpretação: preste atenção a termos absolutos como desconsidera completamente ou sempre compromete, pois costumam indicar pegadinhas nas alternativas. O pós-modernismo defende a reflexão e a abertura de novas formas de ensinar e aprender, incluindo a tecnologia. Bacana? Anote aí no seu caderno. Questão de número 3. Ao promover a participação ativa de estudantes na identificação e no enfrentamento de problemas sociais, o professor, que é visto como um facilitador na construção do conhecimento, está baseando a sua prática no currículo crítico. Certo ou errado? Um minutinho para vocês. Vamos corrigir? Olha só, gabaritos correto, tá? Certo. Quando o professor estimula, vamos para o comentário, quando o professor estimula a participação ativa dos alunos na identificação e resolução de problemas sociais e assume o papel de facilitador na aprendizagem, ele está praticando o currículo crítico. Essa abordagem rompe com a transmissão passiva de conteúdos e estimula a reflexão e ação transformadora da realidade, exatamente como propõem as teorias críticas. Portanto, a assertiva está correta, pois descreve com precisão a prática do currículo crítico.
Dica para concursos. Em questões sobre currículo, atente-se para os termos, que se aparecerem palavras como transformação social, autonomia, problemas sociais e participação ativa, é provável que o tema esteja relacionado ao currículo crítico, ou seja, transformação social, autonomia, problemas sociais e participação ativa costumam ser associados a currículo crítico. Pega a visão. Gabarito correto, marque em seu caderno. Próxima questão. Ao priorizar o desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais, o currículo tecnicista prepara os estudantes para o mundo do trabalho. E aí, o modelo tecnicista, por meio de habilidades sociais e emocionais, traz essa preparação do estudante para o mundo do trabalho, certo ou errado? Um minutinho para vocês. Um minutinho para vocês. Vamos corrigir? Ó, o gabarito está errado. Vamos entender por que está errado? A afirmação dada é errada porque o currículo tecnicista não prioriza o desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais. Ele se concreta na eficiência, na produtividade e no treinamento de competências técnicas, visando formar um trabalhador apto a executar tarefas específicas e repetitivas. O desenvolvimento integral do estudante, incluindo aspectos sociais e emocionais, é uma preocupação de correntes mais recentes e humanizadoras do currículo, como o currículo crítico e o socio-interacionismo. Ou seja, não o currículo tecnicista, o crítico, sim. Marque aí em seu caderno. Questão de número 5, para a gente fechar aqui, para a gente fechar os temas educacionais e pedagógicos acerca do currículo. A superação da visão classificatória da avaliação e a educação para além do desenvolvimento das habilidades acadêmicas são características do currículo humanista. E aí, o currículo humanista fala da superação da visão classificatória da avaliação e da educação para além do desenvolvimento das habilidades acadêmicas? Sim ou não? Certo ou errado? Um minutinho para vocês. Só mais um instante. Vamos corrigir? Gabarito está correto, tá? Olha só, o currículo humanista está centrado no desenvolvimento integral dos estudantes, considerando aspectos emocionais, sociais, éticos, afetivos e existenciais, além do domínio acadêmico. Perceba que eu tenho tecido, né, comentários bem perspicazes, tá? Para que você realmente consiga aprender por meio das questões. Professor, fiz as questões e não entendi. O que, que eu faço nesse caso? Eu vou explicar daqui a pouco, mas basicamente você irá utilizar a videoaula e a PDF de uma forma estratégica para entender só o aspecto que a questão te traz, tá? Só o aspecto que a questão te traz. Vou colocar aqui 4. Então, olha só, nós já fizemos questões de LDB, português, colocação pronominal, temas educacionais e pedagógicos com currículo, e vamos finalizar com direito administrativo, Estado, governo e administração pública. Perceba, caro estudante, caso você já é meu aluno, tem o guia de estudos e está atrasadinho, está atrasadinha, é sim possível avançar com concretude em um tempo hábil, ou seja, de 1h30 a 3 horas no seu dia. Olha só, estou indo para a quarta matéria em cerca de 45 minutos de aula, 42 minutos. Só iria restar
depois fazer a intervenção cabível, ou seja, em 2 horas você conseguiria fechar tranquilamente o seu dia, tá? Com as 4 matérias. Vamos para a minha matéria preferida aqui desse bloco de matérias. Direito administrativo, Estado, governo e administração pública, com conceitos, elementos, poderes e organização, natureza, fins e princípios. Questão de número 1 da banca Quadrix, questão de 2025, tá? Carlos, cidadão que protocolou um pedido administrativo junto ao CRO, aqui do Acre, para obter uma certidão, não recebeu qualquer resposta dentro do prazo esperado. Com base nessa situação hipotética e na Lei 9.784, assinale a opção correta em relação ao direito de Carlos. Tem direito ao reembolso da taxa, mas não a resposta. B, deve recorrer ao judiciário sem possibilidade de solução administrativa. Tem direito a receber resposta em prazo razoável e apresentar pedidos à administração. Pode considerar automaticamente deferido o pedido, independente de análise. Precisa estar representado por advogado para obter resposta da administração. E aí, qual é a correta? Essa questão é até bem fácil. Por que essa questão é fácil? Porque tem muitos erros dentro das alternativas. Então, por eliminação, dá para responder. Pessoal julgando letra C, vamos corrigir. Gabarito letra C, ok? Olha só, de acordo com o artigo 48 da Lei 9.784, que é a Lei dos Fatos Administrativos, a administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Vamos ver por que está errado? Ó, tem direito a reembolso, mas não a resposta. Gente, pelo amor de Deus, né? Deve recorrer ao judiciário sem possibilidade de solução administrativa. Dá para solucionar de forma administrativa, sim. Pode considerar automaticamente deferido o pedido, independente de análise. Não, deferido aqui nesse caso tem o sentido de negado, tá? Independente de análise. É necessária a análise. Precisa estar representado por advogado. Não precisa para fazer requerimento na administração. Gabarito, letra C. 2. João, servidor recém-possado no CRO Acre, foi orientado a atuar com base em princípios fundamentais da administração pública, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. O professor, quais são esses artigos? Daqui a pouco a gente vê. Um desses princípios exige que o servidor haja com honestidade, lealdade e boa-fé no desempenho da função. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta que traz o princípio descrito. Gente, qual é o princípio que exige honestidade, lealdade e boa-fé? Da legalidade, da publicidade, da moralidade ou da eficiência? Questão fácil também. E tem também aí, supremacia do interesse público. E aí? Coloque aí no chat. Vote. Vamos corrigir? Olha só. Gabarito C, princípio da moralidade, tá? Quais são os princípios? A legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o LIMP. Muito bem. Maurice Auriol define a moralidade administrativa como conjunto de regras de conduta retiradas da disciplina interior da administração. Implica saber distinguir não só o bem e o mal, o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, mas também entre o honesto e desonesto. Há uma moral institucional contida na lei, imposta pelo Poder Legislativo, e há a moral administrativa, que é imposta de dentro e vigora no próprio ambiente institucional e condiciona a utilização de qualquer poder jurídico, mesmo que discricionário. Olha só, quando ele falou que lealdade, boa-fé, honestidade, ele
descreveu a moralidade, principalmente honestidade e boa-fé, tá? Na verdade, também lealdade, né? Aqui eu estava refletindo como se tivesse escrito legalidade, não pode confundir. Se fosse legalidade, era o princípio da legalidade. Muito bem. Questão de número 3. A diretoria do CRE Acre publicou o ato que concedia adicional de insalubridade a todos os servidores administrativos sem respaldo legal. Após análise, o ato foi revogado por vício de legalidade, considerando essa informação e os requisitos e atributos do ato administrativo, assinale a opção correta. É válido esse ato aqui de dar o seguro, o adicional de insalubridade a todos. Ele é válido, pois atende ao princípio da eficiência? É inválido, pois fere o requisito da legalidade, um dos elementos essenciais do ato administrativo? Está protegido pelo atributo da presunção de legalidade, por isso não pode ser revogado? D. Pode ser anulado, pois já não pode ser anulado, pois já produziu efeitos favoráveis aos servidores? E E. Apenas poderá ser modificado por meio de decisão judicial. A, B, C, D ou E? Coloquem para mim aí no chat. Pessoal votando B, né? Vamos ver? Ó, gabarito letra B. Vamos entender? Vamos entender? Elementos. Comentário. No entendimento de Eli Lopes Meireles. Esse aqui é autor grande, tá? Da doutrina. Excelente. Já li o livro dele, inclusive. Ato administrativo é toda manifestação unilateral da administração pública, que, agindo nessa qualidade, tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direito, ou impor obrigações aos administrados ou a si própria. Elementos e requisitos dos atos administrativos, que é o mnemônico CONFIFOMOB, que fala sobre competência, finalidade, forma, objetivo, motivo, objeto, ou competência, motivo, finalidade, objeto e forma. Ok? Atributos do ato administrativo. Esses aqui são, então, ó, os elementos. Quais são os elementos? Competência, finalidade, forma, objeto e motivo. Quais são os atributos? É a parte. Presunção de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. A presunção de legalidade, o ato é considerado legal e verdadeiro até que se prove o contrário. A autoexecutariedade pode ser executado diretamente pela administração sem necessidade de autorização judicial, em certos casos. A tipicidade refere-se ao dever corresponder a um tipo previsto em lei. O ato precisa ter base legal específica. E a imperatividade impõe obrigações ao particular, mesmo contra a sua vontade. Olha só como que eu refleti aqui nessa questão. Ele não atendeu aqui o princípio da eficiência, tá? E ele ainda foi contra o princípio da legalidade. Está protegido pelo atributo da presunção de legitimidade, por isso não pode ser revogado. Vamos ver se tem aqui presunção de legitimidade. É um atributo, presunção de legitimidade? Sim. Porém, ele não está protegido por esse atributo, porque ele fere o princípio da legalidade, tá? E pode sim ser revogado. Quando ele diz aqui que não pode ser revogado, ele pode sim. Não pode ser anulado, pois já produziu efeitos favoráveis aos servidores. Pode sim ser anulado, porque ele é ilegal. Apenas poderá ser modificado por meio de decisão judicial. Não, pode ser modificado no âmbito da administração pública. Muito bem. Questão de número 4. A imposição da prestação ininterrupta do serviço público, tendo em vista o dever do Estado de satisfazer e promover direitos fundamentais, é definida pelo princípio da
Olha só, imposição da prestação ininterrupta do serviço público. Ele é promovido por qual princípio, a prestação ininterrupta? Uniformidade, continuidade, generalidade, modicidade ou mutabilidade? Vote. Flávia está na live. Tem pão, hein, Flávia? Tá bem? Espero que esteja tudo bem. Pessoal votando em continuidade, vamos corrigir? Olha só, gabarito letra B. Artigo 6º da Lei 8.987 diz o seguinte: toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas formas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. Então, olha só, prestação ininterrupta, princípio da continuidade. Beleza? Gabarito letra B. E para a gente fechar as questões da aula de hoje, vamos para a última questão de direito administrativo. O princípio da indisponibilidade do interesse público é absoluto, razão pela qual se impede, o princípio da indisponibilidade do interesse público é absoluto, razão pela qual se impede que os agentes públicos disponham dos bens públicos, em qualquer circunstância, uma vez que pertence à coletividade. Certo ou errado? Certo ou errado? Vamos lá, gente. Vamos votar. Vamos votar. O pessoal travou nessa, né? Vamos corrigir aqui, ó. Gabarito está errado. Antes de ler o comentário, onde que eu encontraria o erro aqui? Olha, não existe nada absoluto. Pode ser diminuído em relação a outro princípio, se for adequado, os efeitos, tá? De um princípio. Razão pela qual se impede agentes públicos disponham de bens públicos em qualquer situação. Em qualquer situação engloba muita coisa, né? Então, isso aqui já traz aqui o erro. Princípio da indisponibilidade do interesse público, no comentário, os bens e interesses públicos não pertencem aos agentes públicos, mas sim à coletividade, por isso não podem ser livremente dispostos como se fossem bens privados. Os agentes públicos não podem agir com total liberdade sobre o patrimônio público, devem respeitar os limites legais e atuar com base na autorização prevista em lei. Isso não impede que os bens públicos sejam alienados, concedidos ou utilizados, tá? Desde que observadas as exigências legais, ou seja, quando ele falou que não pode utilizar, aqui também está errado, e aqui o absoluto também está errado. Errado. Então, olha só, nós fizemos... A Elciana falou assim, prof, não estou conseguindo acessar o guia de estudos. Elciana, esse assunto me chama no privado, tá? Ou então, nas aulas referentes à metodologia, que vai voltar no pós-edital. Muito bem, gente, olha só. Então, vou marcar aqui os dados hipotéticos, vou colocar aqui 2 em direito administrativo, porque muita gente é ruim em direito administrativo. Então, olha só, quais seriam as medidas de intervenção bacana aqui? Levando em consideração essa proficiência aqui, em que eu fui bacana, fui muito bem, de forma hipotética aqui, 100% em LDB, intermediário em português, colocação pronominal, muito bem em temas educacionais e pedagógicos, e um em direito administrativo. Como que isso aqui não é revisão ainda, tá? É intervenção metodológica de pós-edital,
que eu faria aqui? Olha, em relação ao LDB, se eu quisesse concretizar ainda mais o meu conhecimento, eu iria prestar atenção, vamos colocar agora aqui no slide, ó, algumas saídas nós podemos ter. LDB, vamos colocar aqui algumas saídas. Ó, primeiro conteúdo do dia 2. Vou fazer isso por todo o edital, tá? Nós vamos visualizar o edital inteiro. Ó, LDB. Vamos colocar aqui uns cenários. Ó, você foi bem, você foi mediano, você foi mediano, ou você foi ruim. Nesse caso, ó, se você for bem, eu iria intervir por meio da leitura. Na verdade, eu nem faria leitura aqui da lei seca. Eu iria marcar os principais artigos na lei. Professor, que principais artigos são esses? Eles estão no comentário. A gente passou por esses artigos. O comentário traz ali os artigos. Então, eu iria grifar, tá? Grifar na lei esses comentários que estão sendo muito cobrados. Se a minha interpretação ela foi mediana, aí sim eu iria ler a lei seca. Ler a lei seca. E se foi ruim, aí sim eu iria olhar a PDF ou videoaula. Ou videoaula. Isso aqui serve para todas, tá? Olhar PDF ou videoaula. Professor, agora outra situação. Eu li o comentário, li o comentário e não entendi da questão. Li o comentário e não entendi. O que eu faço? Por exemplo, ó, nós não passamos hoje por colocação pronominal, nós temos a próclise, a mesóclise e a ênclise. Digamos que você fez questões lá de colocação pronominal, tem acertado a próclise e a ênclise e está com dúvida na mesóclise, que o pronome vem no meio do verbo, né? O que você faria? Utilizaria a PDF para estudar de forma direcionada só as páginas que tratam da mesóclise. Professor, agora eu li o comentário e entendi. Preciso ler a PDF? Não. Pode avançar. A ideia aqui é você revisar e também aprender por meio das questões e dos comentários. E só a partir daí, caso necessário, você vai para uma metodologia de PDF ou videoaula. Muito bom. Vamos voltar no guia de estudos? Vamos voltar no guia de estudos? Olha só. Então, aqui, a LDB, eu faria a leitura da lei seca, se necessário. Português, colocação pronominal, como eu disse, né, comentário, e caso necessário, ó, professor, li os comentários, estou com 60%. Não entendi a mesóclise, mesmo com comentário. Aí eu vou colocar aqui como resumos e mapas mentais, porque você iria ler só as partes da PDF que se referem à mesóclise. Já em temas educacionais, currículo do proposto à prática, a mesma coisa, tá? Como a minha proficiência aqui está alta, eu vou colocar aqui resumos e mapas mentais. Que também pode ser considerado pela leitura dos comentários. Se você lê os comentários, é considerado como resumos e mapas mentais, ok? Direito administrativo, aí nesse caso aqui, professor, foi muito ruim mesmo. Aí você pode voltar na videoaula, montar o seu caderno ou ler a PDF, ok? Fica interessante esses bizus, vocês gostaram? Por hoje, eu fico por aqui. Então, nós fizemos o dia 1, dia 2. No sábado, amanhã ou tarde, eu vou decidir ainda, vamos fazer o dia 3. E aí, com o passar das semanas, iremos passar por todo o edital. Por todo o edital. Gente, vamos abrir a câmera rapidinho para a gente fazer uma foto. Eu também tenho que deixar um recado aqui para vocês, bem rápido. Viviane, pode perguntar. Viviane, pode perguntar. Professor, estou horrível para sair na foto, credo. Deixa eu te falar. Brincadeiras. Eu já fechei lá o guia de estudos, né? Uhum. Aí eu volto tudo novamente?
Me manda que eu vou dar uma olhadinha e eu te mando um feedback. É porque tem umas lá que ficou em vermelho. Tem que revisar, vai ter que revisar, viu? Tá, tranquilo. Quando sair o edital lá no sábado, aí eu vou fazer aulas de metodologias, né? E aí nessa aula de metodologia a gente vai avaliar o seu guia de estudos. Gente, olha só, a mentoria de questões é um produto novo, né? Então, se você já é meu aluno e quer participar da mentoria de questões SEDF para temporário, que vai trazer para você, além de todo esse trabalho aqui no ao vivo, o novo guia de estudos para temporário, tá? Deixa eu coloquei errado aqui. Olha só. Se você quer estudar comigo ao vivo, passar por todo o edital da Secretaria de Educação, eu já fechei o primeiro lote, olha só. O primeiro lote estava por R$ 197. O segundo lote, aqui foram 3 vagas, tá? 3 vagas. Agora são 5 vagas no segundo lote por 297 e o terceiro lote, que vão ser 7 vagas, será R$ 397. Como tinha gente que não veio na live passada, eu irei deixar até amanhã, meio-dia, por aí, o valor do primeiro lote. Então, se você quer receber o seu guia de estudos atualizado para o temporário e ainda quer fazer parte da turma da mentoria de questões, que é algo que eu não te prometi na venda da mentoria, é um produto novo, tá? Tem que pagar, eu estou cobrando para vocês só a taxa de matrícula, tá? Só a taxa de matrícula na nova turma, processo seletivo. Bacana? Vamos abrir para foto? Olha só. Muito bom, gente. Eu agradeço demais a participação de vocês, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Então, olha só, quando você adquire por esse valor promocional, que já vem de 4, na verdade, e só foi a segunda vez que eu estou falando, né, sobre isso. Se você quer estudar comigo todo o edital no ao vivo, nós vamos passar pela primeira volta do temporário, antes ali do dia 15 de setembro, depois vai dar tempo de fazer uma segunda volta, uma terceira volta e uma quarta volta, ao vivo. E vai ser nessa dinâmica. Questões, medidas de intervenção, questões, medidas de intervenção, questões, medidas de intervenção, e também, é claro, as técnicas de estudos e revisão. Nesse pós-edital, eu enxerguei a criação dessa nova turma como uma saída para quem se sente desmotivado, ou às vezes senta para estudar e não consegue se concentrar, ou então não tem aquele ritmo, não está conseguindo fazer sozinho. Então, vamos fazer junto no online. Você participa, faz mais questões na sua casa, verifica o que está indo bem, o que está indo mal, faz a revisão e avança. Eu tenho certeza que esse apoio vai ser de suma importância para a sua aprovação. Então, um beijo no seu coração, um abraço, e a gente se vê agora no sábado, tá? E vai se preparando aí que nas próximas semanas, antes eram 2 lives por semana, né? Até sair o processo seletivo, serão 3, depois serão 4. Por quê? Porque também será necessário incluir as aulas metodológicas, que não tem a ver com questões. As questões é mais um braço, é mais uma ferramenta que eu trago para dentro da mentoria, tá bom? Então, um beijo, um abraço no coração de vocês, e eu vou passar essa proposta para vocês entrarem na mentoria de questões lá no WhatsApp, individualmente para cada um. Quem já é da mentoria de questões, muito obrigado, e a gente se vê agora no sábado. Obrigado pelo parabéns. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou tirar aqui a gravação. Eu vou só ali pegar uma aguinha, e aí quem tiver alguma dúvida,